A menina de 6 anos, Ana Clara, que teve 95% do corpo queimado durante os ataques a ônibus na última sexta-feira, não resistiu às queimaduras e morreu nesta manhã no Hospital Juvencio Matos. Foi um fim de semana de horror e violência em São Luís. Além dos ônibus incendiados, várias pessoas foram queimadas por causa da onda de ataques. A capital ficou sem transporte coletivo durante 2 noites consecutivas. A repórter Jade Bona tem as informações. Bom dia, Jade. Um bom dia, Natália. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta manhã o falecimento da menina de 6 anos de idade. Ela era paciente em estado mais grave e foi uma das 5 vítimas de ataques que aconteceram na noite de sexta-feira. Além dela, a irmã e a mãe também sofreram com queimaduras. A irmã dela, de 1 ano e 5 meses, continua internada no Hospital Infantil Juvencio Matos. A mãe, junto com outros 2 adultos que também foram vítimas, estão internados no Hospital Geral. Os ataques aconteceram na noite de sexta-feira e incendiaram 4 ônibus na capital. Uma reunião está marcada para amanhã entre os rodoviários de São Luís. No sábado e domingo, os ônibus foram recolhidos mais cedo, às 6 horas da noite. Essa reunião de amanhã é justamente para decidir como evitar esse recolhimento. A previsão para hoje é que os ônibus sejam recolhidos às 7 horas da noite. O Ministério da Justiça informou ontem que ofereceu ajuda ao governo do Maranhão para tentar conter a onda de violência no estado. Segundo o governo federal, foram oferecidas vagas em presídios federais para os líderes das organizações criminosas que estão no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. A governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, ainda não respondeu à oferta do Executivo o que deve acontecer nos próximos dias. Segundo o Ministério da Justiça, a estratégia que pode ser adotada no Maranhão já foi utilizada anteriormente em Santa Catarina, quando foram transferidos vários presos no início de 2012, justamente para tentar frear uma onda de violência que tomava conta do estado na época. Em entrevista coletiva realizada na manhã de ontem, do domingo, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão apresentou 10 suspeitos de participarem dos ataques a ônibus na última sexta-feira. No total, 11 pessoas foram detidas. O secretário de Segurança Pública, Aloísio Mendes, informou que o objetivo dos criminosos era queimar pelo menos 20 ônibus na região metropolitana de São Luís. Sobre a crise no sistema penitenciário do Maranhão, um relatório de inspeção sobre o sistema penitenciário foi assinado pelo juiz Douglas de Melo Martins e enviado no fim do ano passado ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O governo do Maranhão, segundo o juiz, já recebeu várias indicações da necessidade de estruturar o sistema, mas o governo do estado contestou parte do relatório. Os mais de 100 mil eleitores que deixaram de fazer o recadastramento biométrico têm de fazer agora a sua regularização junto à Justiça Eleitoral. O prazo começa amanhã e segue até maio. A reportagem é de Milena Dutra. 120 mil eleitores da capital não fizeram recadastramento biométrico no ano passado. O prazo encerrou no dia 19 de dezembro e quem perdeu a data tem uma nova chance para ficar quite com a Justiça Eleitoral. É que amanhã começa o período para a regularização dos títulos cancelados, o que deve se estender até maio deste ano. O eleitor que não se recadastrou, ele vai ter uma nova oportunidade a partir de amanhã, dia 7, de fazer o novo título. Ele perdeu a sua condição de eleitor, de cidadão, mas agora ele vai ter o novo título e vai poder votar na próxima eleição. Apesar do grande número de títulos irregulares, o diretor do Fórum Eleitoral de São Luís afirma que a meta estipulada pelo Tribunal Superior foi cumprida. Mais de 558 mil eleitores da capital foram recadastrados. A meta era 90% da quantidade de eleitores que votaram na eleição passada, que eram 546 mil eleitores. Nós chegamos a 558 mil eleitores recadastrados. Portanto, nós superamos bastante a meta. Então, chegamos a mais da excelência, que seria alcançar todo esse universo de 46 mil eleitores. Quem está com um título suspenso deve agendar atendimento pelo Disque Eleitor. O número é 0800 098 5000 ou então acessar o endereço eletrônico tre.ma.jus.br.
Os postos de atendimento vão continuar funcionando no Fórum Eleitoral no Anel Viário, no Centro Social Urbano da Coab, no Shopping São Luís e nos Vivas Cidadão. Por causa do recesso, o TRE e os cartórios eleitorais estão funcionando apenas em regime de plantão, de 1 às 6 da tarde. Amanhã o atendimento volta ao normal a partir das 8 horas. E quem teve o título cancelado e perdeu o prazo da regularização não vai poder votar nas eleições de outubro para a escolha de governador, deputados e senadores. As consequências para quem não se recadastrar até o final do período, e eu não vou dizer qual é o último dia, para que novamente as pessoas não deixem para o último dia. Então, a consequência é não poder participar de concurso público, não poder participar de vestibular, não poder tirar passaporte, e também as pessoas podem perder seus salários se ele for funcionário público. Você vai ver no próximo bloco a retirada de barracas do Anel Viário e as ações da Secretaria de Urbanismo e Habitação em entrevista com o secretário da CEMUR, Diogo Lima. Não sai daí, a gente volta já. Esta é a Gabriela. E esta é a Gabriela daqui a alguns anos. Pois é, tudo que a Gabriela está aprendendo aqui nos primeiros anos de estudo vai definir as suas oportunidades lá no futuro. É por isso que os estados e municípios estão unidos ao governo federal num grande pacto para que toda criança seja alfabetizada na idade certa, até os 8 anos. Participe, este compromisso é de todos nós. É o Brasil fazendo mais pelo meu presente. Para que eu possa fazer mais pelo futuro do Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibe Aikel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias. Segunda, às 4 da tarde. E de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia. O Legislativo até você. Barracas onde atualmente funcionam bares e lanchonetes no Anel Viário serão retirados pela Prefeitura de São Luís. O terminal de ônibus do Anel Viário, que foi construído para os passageiros, ao longo do tempo se transformou em um espaço abandonado e de completa desorganização. As telhas ameaçam cair sobre a população e os abrigos de ônibus só protegem do sol. No Anel Viário, os problemas envolvem o esgoto ao lado de barracas que vendem comida e a falta de espaço para a população, já que o lugar está tomado por essas estruturas irregulares. A Prefeitura de São Luís e o Ministério Público preparam uma operação que deve reorganizar o Anel Viário. Para quem frequenta o lugar, a principal reclamação é o cheiro do esgoto. Por enquanto, não choveu, mas quando chove, a situação de abandono piora. E os primeiros meses do ano são período chuvoso. Fica tudo cheio. Até aqui tá com telhado, só que parece que está totalmente em ar livre. Não segura? Não segura. Então, basicamente, quem fica aqui na parada enquanto chove, fica molhado assim mesmo? Fica, tanto por baixo como por cima. Eu acho que o ambiente assim não está muito bem organizado, né? Falta mais limpeza assim pra gente, mais assim uma cobertura pra gente ficar debaixo, porque vai chegar o inverno, entendeu? São mais de 20 linhas de ônibus passando por aqui.
é difícil saber ao certo quantos passageiros descem. Mas além dos ônibus que circulam dentro da capital, vans e ônibus que vão para outras cidades do Maranhão saem daqui. E para quem visita, o lugar é uma das primeiras imagens da capital. Da primeira vista eu estou achando uma pessimidade, né? Eu deveria de estar mais organizado aqui. As barracas foram instaladas de forma irregular e dificultam a passagem dos pedestres. A maior parte da estrutura usa peças de metal, bom condutor de eletricidade, que associado às gambiarras feitas para se conseguir energia, representam um grande risco à população. Sem lembrar do período chuvoso. Para limpar as calçadas e reduzir o risco que os pedestres correm, a operação deve retirar todas as barracas. Quem trabalha no local reconhece os problemas na estrutura, mas teme ter que sair do ponto. São 6 anos e você está vendo aqui a desculhambação que é. Não vou dizer que vai me prejudicar, vai, mas vai melhorar bastante, porque aqui realmente é o que você está vendo. É uma porcaria. Para quem vende, eu que vendo comida aqui, ó, tem um esgoto aberto bem aqui. Quem vê, por exemplo, tanto eu como quem está comendo não vai querer, justamente por isso. Agora, se fosse realmente limpar, protonizar, deixar quem precisa trabalhar, aí tudo bem. Agora, só dizer assim no papel, eu vou fazer e nunca faz, e a gente continua na mesma situação. Segundo a Promotoria de Justiça, o lugar se transformou num ponto de prostituição e tráfico de drogas. A operação, que deve mudar a cara do anel viário, deve acontecer ainda em janeiro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário de Urbanismo e Habitação, Jogo Lima. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Portal da Assembleia. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Antes de mais nada, a gente queria saber do senhor, até para a população ficar sabendo, o que é de competência da Secretaria de Urbanismo e Habitação, secretário? A Secretaria de Urbanismo e Habitação é um órgão eminentemente regulamentar. Nós aprovamos as obras na cidade, emitimos habites, emitimos alvará, cuidamos da área de terras, a regularização fundiária é conosco. Já temos, inclusive, mais de 2.000 títulos produzidos na gestão do prefeito Edivaldo. Temos também a parte do cadastro imobiliário municipal, tudo isso de competência da SEMUR. Além disso, tem o outro lado, que é uma outra secretaria adjunta, que é a Blitz Urbana, que é a Secretaria Adjunta de Fiscalização, que cuida tanto da parte de obras irregulares, quanto da parte de postura, que é o caso do comércio informal. Então, são essas as vertentes principais da secretaria. Com relação ao anel viário que a gente acabou de ver aí, para quem chega em São Luís e até para quem é para o próprio maranhense, chegar ali no anel viário choca visualmente até pela falta de organização. Essa operação já tem prazo para acontecer? Como ela vai acontecer? Teve algum raio-x, uma prévia ali, um mapeamento ali da área do que vai ser feito, secretário? Já teve todo o mapeamento, já teve inclusive diálogo com o representante do sindicato. Nós temos fotos aéreas, nós temos fotos tiradas dos prédios, nós temos um estudo prévio da área, nós temos alguns elementos que se juntam para justificar essa ação. O primeiro nós já falamos, a Secretaria aponta, o Ministério Público aponta a área como uma área de prostituição e também como não é todo, mas alguns focos, e também de uso e venda de drogas, especialmente o crack. Ou seja, eram problemas que a polícia reportou ao Ministério Público que não era do conhecimento da Secretaria, que tem como competência ver a parte urbanística, mas também ter esse impacto visual que o anel viário tem gerado. Mas antes de mais nada, essa primeira ação, a ação não vai poder se dar de uma forma integral e tampouco dizimar todas as barracas. Sim. Nós vamos trabalhar em fases, até porque é uma ação muito delicada mais delicada do que o Barra-Mar. Mais delicada do que a do Barra-Mar. Nessa ação, especificamente do anel viário, eles vão ser retirados, os barraqueiros, as pessoas que trabalham lá nas suas lanchonetes, e eles vão ser colocados aonde? Já tem algum lugar? A primeira fase da operação vai tirar alguns e não todos. E mesmo quando nós tirarmos todos, nós vamos tirar para reforma. E quando reformarmos, vamos incorporar aqueles que realmente trabalham lá, com os quiosques padronizados, no molde do que vamos fazer na Rua Grande Deodoro, que as 200 primeiras barracas já estão prontas, de um total de mais de 2.000. Já vamos começar a entrega ainda em janeiro também. O que acontece ali? Nós vamos tirar primeiro as barracas abandonadas, as barracas com telheiros em excesso. Você está vendo ali as telhas caindo, o ouvinte conseguiu perceber o risco que se põe ao principal usuário, que é o usuário do transporte. Ali não é um ponto de comércio. Ali é um ponto para os usuários do transporte. É um terminal de ônibus. Exatamente. E virou bar, virou tudo. Além do impacto urbanístico, a primeira preocupação da operação 1 no anel viário vai ser a segurança.
nós vamos tirar as barracas que obstruem passeio público, tem umas que estão na beira da avenida, ou seja, um ônibus que passa um pouquinho mais para o lado leva uma barraca daquela, só que o ônibus que bate ali afeta o passageiro que está dentro, afeta quem está perto que voa um pedaço de metal, de madeira, chega, bate nessa pessoa, causa um acidente. As que proíbem, que não permitem ao condutor verificar a via, é risco de acidente. O condutor precisa de um espaço mínimo entre o fim da via e o local que ele vai contornar para verificar o fluxo de trânsito. As barracas, algumas não permitem isso. Então, essa primeira operação é para a retirada de excessos, para a retirada das barracas abandonadas e para a retirada das barracas que estão sendo obstáculo ao passeio público e aos condutores de veículos. A ação na Deodoro, secretário, quando é que ela começou e quando é que ela vai aí? A ação da Deodoro já vem desde o começo do ano. Em alguns momentos, eu e o antigo secretário Antônio Araújo, que hoje é secretário de obras, íamos só nós dois, ao longo de toda a rua, conversando com eles. E ali na Rua Grande, de Deodoro, há um problema que não é só o camelô, como se fala, há também o lojista que bota a música alta, há o lojista que bota aquelas bandejas de calcinha, de sutiã na calçada, que bota o manequim na calçada, isso tudo é proibido. Então, há necessidade de nós readequarmos. E nós sempre dissemos que a solução seria a padronização. E a padronização começou. Já recebemos as primeiras barracas, inclusive já falamos com o sindicato e com a associação. Tudo isso para nós tentarmos regularizar essa situação e melhorar o uso daquilo para o usuário final, que é o cidadão de São Luís. Secretário, no fim do ano passado teve aquela desocupação lá, aquela retirada daqueles pontos lá no Barra-Mar, que teve aí um clamor popular muito grande, especialmente nas redes sociais. Qual é a situação atual hoje daquelas pessoas, daqueles trabalhadores de lá, secretário? Natália, é interessante nós falarmos esse ponto, só um gancho da sua fala. Como São Luís vive um paradoxo, como São Luís vive um dilema grande. A grande população pede que se retire, e quando se retira, há um clamor para manter. Então, São Luís precisaria enfrentar o grande questionamento de dizer qual cidade que temos e qual a cidade que queremos. Porque nenhuma ação fiscalizadora é agradável. Nenhuma ação fiscalizadora é fácil de fazer. Não é porque o secretário é mau, não é porque alguém é mau, é porque a cidade precisa. Se eu fechar os olhos, ou se a administração fechar os olhos para o que está acontecendo em São Luís, nós vamos entregar uma cidade pior do que a cidade que recebemos. E não tem sido essa a missão que o prefeito tem construído. O prefeito tem enfrentado pontos difíceis, arriscado sua própria imagem para enfrentar pontos que outros prefeitos não tiveram coragem. E nós vamos ter que fazer algumas outras ações. Claro, há algumas medidas que devem ser feitas. Por exemplo, se questiona, não houve notificação, não é verdade. Desde abril nós começamos a notificar. Uma das barracas chegou a ser julgada pela comissão de embargo. Então, em agosto, houve uma segunda leva de embargos. Dia 2 de dezembro, houve a terceira pedindo a retirada voluntária das barracas em 72 horas. A retirada voluntária? Voluntária. E no dia 12 ocorreu a operação. Não é verdade algumas informações. Então, a cidade tem que pensar nisso. Operação difícil? É complicado nós pensarmos como essa pessoa vai tirar seu sustento, mas eu pergunto a você, e a pessoa que se esforça para alugar um ponto? Como ela fica se eu permito o comércio informal ali? Porque o custo do aluguel está embutido no produto que ela vende. Eu estou sacrificando pessoas que buscam a formalização. Então, nós temos a posição de estar na secretaria, é a posição de pensar por todos os cidadãos, e não só por aqueles. Por isso que alguns julgadores de plantão, e as mídias sociais são ricas por isso, porque as pessoas julgam, elas comentam, tem que se posicionar não apenas em um foco, ela tem que pensar em toda a cadeia que está por trás disso. Sem pensar nisso, a análise dela é muito casual, é muito específica, não leva em consideração todos os elementos que deveria levar. O senhor tocou no ponto de construir a cidade que a gente quer, né? Que todo mundo é o que todo mundo almeja. Além dessas ações que foram já desenvolvidas no centro da cidade, que vai ser desenvolvida até acho que no mês de janeiro ainda, no anel viário, a do Barra-Mar, existem outros pontos de operação, secretário, previsto para acontecer ainda esse ano, na cidade toda? Existem outras praças, outras áreas. E nós estamos levando em consideração, primeiramente, o risco que alguns empreendimentos geram à cidade. E, em segundo lugar, o dano urbanístico que gera.
Você quer um exemplo? A Praça do Rodão, na Coab. Eu, criança, vi a Praça do Rodão. A Praça do Rodão, próxima à Igreja Nacional do Perpétuo Socorro, era uma grande roda em que as pessoas sentavam, ficavam próximas à avenida e tudo. Se você passar hoje, não há espaço para andar, é somente cadeira, mas esse não é o dano maior. Uma das barracas está a menos de 1 metro do fim do passeio. Ela suprimiu o passeio público e está quase dentro da via. E lá fica uma fritadeira grande e um botijão de gás. E o ônibus passando a menos de 1 metro. Imagina o dia que o calor gerado pelo ônibus, ou algum ônibus que perde um pouquinho do controle, sobe um pouquinho na calçada, joga óleo quente no usuário, explode um botijão de gás daquele. A primeira coisa que o cidadão vai falar é: o secretário municipal de urbanismo não fiscalizou. Então, nós temos o dever de dar segurança à população de São Luís. Esse tipo de coisa gera risco, gera preocupação. Por exemplo, a ocupação em canteiro central. O caso da Avenida Santo Antônio do Barra-Mar era a ocupação de canteiro central. Ali, pedestre disputava com carro estacionado, com carro andando em 2 sentidos. Não tinha nem 50 centímetros de passeio público. Não é maldade do secretário. Os que puderam ficar, que tinha passeio público, nós deixamos, tiramos o excesso e devolvemos o passeio. É importante que as pessoas tenham calçada de novo. E a secretaria vai enfrentar essas questões. Apesar de que Barra-Mar foi uma operação requisitada pelo Ministério Público, a secretaria toca outras operações individualmente. Secretário, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, muita gente não sabe do que acontece, reclama. A secretaria está de portas abertas até para informar a população, para tirar as dúvidas dessas pessoas que têm muitas dúvidas ainda do trabalho desenvolvido pela SEMU. A secretaria está de portas abertas para essas pessoas, secretário? Sempre. Tudo que precisarem, dúvidas, esclarecimentos, vamos dialogar. Quer um exemplo bom, Natália? No Barra-Mar, nós chamamos os donos daquelas barracas da área da frente para debater conosco o projeto que vai ser implementado ali. Vai ter os quiosques? Vai, mas padronizado e, principalmente, dentro de uma praça. Hoje não é uma praça, hoje é um centro de comércio, aquilo é uma área pública. Então, nós temos que devolver o público a quem é dono, e o público não é de ninguém, o público é de todo mundo. O brasileiro tem dificuldade de botar na cabeça essa noção básica de que o público é de todos e qualquer dano à coisa pública é um dano que é a nós, é como se fosse a nossa casa. Secretário Diogo Lima, de Urbanismo e Habitação, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal da Assembleia. A gente deseja boa sorte nesse ano aí que começa. Eu que agradeço e estou à disposição da Assembleia sempre que precisarem, a gente atende a convocação. Obrigada. Você vai ver no próximo bloco, Queimação de Palhinhas encerra a programação natalina em São Luís e mais, Salão de Artes está aberto à visitação pública. Não sai daí, a gente volta já. Fim de ano é tempo de olhar para o que fizemos. E como teve gente que conquistou um carro, casa própria, um diploma, um emprego, que mostrou que a crise desaparece quando a gente cresce. Gente que se mostrou tão forte que conquistou o mundo. É essa mesma gente que vai agora olhar adiante e ver que o futuro desejado está bem aqui. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você. Governo Federal. Vou brincar com você, Calinha. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta.
tradição chegou ao Maranhão pelos colonizadores portugueses e aqui recebeu outras cores e tons que marcam e dão peculiaridade ao Dia de Santos Reis, data celebrada em muitos países católicos e que lembra o momento da visita dos 3 reis magos à manjedoura do menino Jesus, que levaram presentes ouro, incenso e mirra. Em São Luís, o dia 6 de janeiro, hoje, essa data é marcada pela queimação de palhinhas dos presépios, o evento que encerra o ciclo dos festejos natalinos, que acontece hoje, a partir das 6 horas da tarde, no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, no centro de São Luís. A programação começa no museu e segue com uma ladainha cantada em latim, seguida de um cortejo de pastores e reis, que seguirá pelas ruas do centro, passando pelos presépios dos Passos da Quaresma, ruas Afonso Pena e Beco da Pacotilha, Centro de Cultura Popular, encerrando o evento no presépio da Praça Nauro Machado, no Centro Histórico de São Luís. Um espaço de movimentação das artes plásticas na capital. Esse é o objetivo do Salão de Artes, na Galeria Trapiche, no Centro Histórico da cidade. Uma dica imperdível para as férias, o salão está aberto à visitação pública. Pelo salão se espalham pinturas, desenhos, vídeos, fotografias e instalações que abrigam várias linguagens da arte contemporânea. A 4ª edição do Salão das Artes teve o tema livre e reúne na Galeria Trapiche, no Centro Histórico de São Luís, desde obras que abordam a capital, despertando curiosidades e retratando o cotidiano da cidade, até um recorte de latas de tintas usadas e recolhidas da construção civil. Neste ano, o salão, que é regido por uma lei municipal, bateu recorde de inscrições. 175 artistas concorreram com 266 obras. Desse número, 50 foram selecionadas e estão expostas ao público até o mês de março de 2014. Até lá, os visitantes vão poder escolher, através de um júri popular, a sua obra favorita. Todos que vierem aqui a apreciar os trabalhos que estão expostos aqui na Galeria Trapiche, né, na Praia Grande, eles obviamente vão fazer a sua escolha, né, da sua obra que julgar mais interessante, e fazer a sua escolha, e isso vai ser colocado na urna. No final do evento, nós vamos abrir a urna, fazer a conferência, e aquele artista que teve maior votação receberá o prêmio do júri popular. O diretor da Galeria Trapiche diz ainda que o objetivo do salão continua o mesmo da primeira edição: mobilizar o circuito das artes plásticas em São Luís com uma exposição local focada no reconhecimento e valorização dos artistas. O caráter competitivo, ele já estimula, né? A premiação também estimula, né, a produção dos artistas maranhenses. Aqui existem trabalhos que estão expostos que têm condição de participar de qualquer salão nacional e sair vencedor. Então, o salão tem a finalidade de estimular essa produção estética dos artistas visuais do Maranhão. E acho que nós estamos cumprindo dignamente com esse papel, porque neste ano nós conseguimos praticamente ampliar em 100% a premiação existente nos anos anteriores. No espaço de interação com as artes, estudantes das redes pública e particular da cidade também podem agendar uma visita monitorada e conhecer um pouco mais sobre o artista e as categorias nas quais a obra está inserida. Foi o que fez Juliene. A jovem estudante não se considera artista, mas conta que gosta de desenhar nas horas vagas. O contato com a obra de autores maranhenses é um incentivo. A visita vai dar vida a um trabalho escolar. Eu sempre gostei de arte, mas eu nunca tive tanto contato como eu estou tendo aqui. Então a professora trazendo esse trabalho acaba despertando mais interesse entre nós alunos em conhecer as novas obras, ver técnicas diferentes. Gostou? Gostei.
O Portal da Assembleia fica por aqui. Um ótimo dia para você, uma ótima semana e até amanhã.